Olá, pessoal. Vamos começar a aula 7 da disciplina Fundamentos da Organização do Currículo Escolar. E nós estamos naquele bloco de aulas cujo tema é o currículo como seleção e organização dos conhecimentos. O objetivo desse conjunto de aulas é identificar as instâncias que influenciam as políticas curriculares. E nós já conversamos sobre o trabalho de John Dewey, já conversamos sobre o trabalho de John Franklin Bobbitt e hoje vamos conhecer um pouquinho melhor o trabalho de outro estudioso do currículo, outro curriculista chamado Ralph Tyler. E este trabalho, ele se alinha ainda nesta sociedade de classes, nesta sociedade industrial, nesta sociedade marcada por estratos bem delimitados e uma escola que agora começa a apresentar uma configuração bem interessante. Cada vez mais, a escola passa a ser vista como uma instituição que vai proporcionar, fomentar, possibilitar, viabilizar a ascensão social. Então, se você jovem, se você criança for à escola, se esforçar muito, se dedicar bastante, aprender tudo que a escola tem para te ensinar, você vai poder subir nessa sociedade estratificada. Era a promessa que essa escola vinha fazendo e era mais ou menos essa a realidade, o lugar de onde o Ralph Tyler elaborou a sua teoria. E aí há um contexto que nós estamos chamando agora de um contexto pós-guerra, então a sua obra é publicada em 1949, ele também está alinhado àquelas teorias da eficiência social, que nós já conversamos em aulas passadas. É um contexto marcado pela Guerra Fria, pós a Segunda Guerra Mundial, nós temos a divisão do mundo em dois grandes blocos e nós temos uma busca frenética, desenfreada pelo desenvolvimento. Então, as nações, sobretudo as nações industriais, as nações do mundo ocidental, as nações, principalmente as do hemisfério norte, elas se voltam para um desespero de alcançar níveis elevados de desenvolvimento, produzir em larga escala, produzir produtos industriais, manufaturados, cada vez mais sofisticados para vender para um mercado, sobretudo o hemisfério sul, em grande expansão. E nós temos, diante desse contexto, ampliação do uso das tecnologias. Tecnologia é muita coisa, tecnologia é quase tudo que o homem inventa, mas neste caso aqui nós estamos nos referindo a essas que naquele momento apareciam como tecnologias herdadas da indústria, tecnologias produzidas a partir de uma determinada noção de ciência, tecnologias que viriam a ajudar, a apoiar, a alimentar o processo de produção e uma outra espécie enorme de atividades do cotidiano. Então, é nesse contexto que Dewey vai pensar uma proposta de organização e de distribuição e de ação dos conhecimentos na escola. Bom, então vejamos como Ralph Tyler organiza sua teoria de currículo. Ralph Tyler vai identificar 3 fontes para a elaboração de currículos: estudar as crianças, o conhecimento acumulado e a análise da sociedade. Para ele, seria possível recorrer a uma dessas fontes para pensar na definição de objetivos, na organização de atividades. Então, eu estou recuperando o que, claro, a contribuição que Bob já nos ofereceu. Mas nós veremos, a partir da apresentação das ideias de Ralph Tyler, nós veremos quais dessas fontes influenciam a escola que nós temos hoje, influenciam a lógica que nós temos hoje de organização de currículos. Bom, a primeira fonte, o estudo dos próprios alunos. Os objetivos educacionais os objetivos educacionais refletem modificações no comportamento. Se vocês tiverem em mente um exemplo qualquer de objetivo educacional, e eu vou me permitir voltar aqui no meu próprio objetivo para o encontro de hoje. Então, olha, nós que planejamos a disciplina, desejamos que vocês sejam capazes de identificar as instâncias que influenciam as políticas curriculares. Então, teoricamente falando, no começo dessa disciplina, vocês não seriam capazes disso, com a continuidade, com o andamento dessa disciplina, com as atividades, com as leituras, com as aulas, nós esperamos que vocês sejam capazes de identificar as instâncias
que influenciam as políticas curriculares. Então, um objetivo, ele tem que refletir sempre a modificação de um comportamento. Mas, se nós pensarmos, né, em extrair dos alunos, né, quais são os conhecimentos que eles precisam alcançar, nós olharemos para os alunos a partir de suas carências e necessidades. E nessa hora, nós vamos estabelecer um aluno padrão. Nós vamos estabelecer o que deve saber um menino, o que deve saber uma menina, o que deve saber um jovem, o que deve saber uma jovem num determinado momento da sua vida, a partir de determinadas teorias do desenvolvimento, a partir de uma determinada psicologia do desenvolvimento. Então, o aluno vai ser visto como alguém para quem algo lhe falta, alguém para quem, via escola, né, será possível alcançar aquilo que está, né, faltando. Uma outra característica, quando nós olhamos o estudo dos alunos como fonte, é todas as crianças têm as mesmas necessidades. Então, nós uniformizamos, porque nós estamos olhando para as crianças a partir das teorias do desenvolvimento. Então, né, numa determinada faixa etária, todas devem ser capazes de fazer isso, de pensar aquilo, de agir de determinada maneira. Ou seja, todas precisam de um certo tipo de precisam ser levadas ao alcance de um determinado objetivo educacional. E, finalmente, a escola deve focar nas falhas do desenvolvimento. Se são as teorias do desenvolvimento que estão amparando a minha ação pedagógica, a escola deve tomá-las como pressuposto e identificar quais são as falhas no desenvolvimento daquelas crianças, daqueles jovens, e aí organizar atividades, né, que correspondam ao alcance dos objetivos extraídos a partir daquelas falhas. Uma outra fonte, né, que é o estudo da vida fora da escola. E é importante, né, que aqueles que vão pensar os currículos, que os curriculistas façam uma leitura da realidade e procurem observar que tipo de conhecimento é importante para as pessoas que agora estão nessa sociedade. É evidente que isso pode ter sido, né, pensado lá nos anos 40 e pode parecer muito lógico para os anos 40, mas se vocês pensarem na realidade de hoje, com a mudança, né, com a velocidade das mudanças sociais, fica muito difícil a gente supor que tipo de conhecimento será necessário daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, que é, né, o período que essas crianças que agora estão na escola viverão, né, no mundo fabril, no mundo laboral, no mundo das relações pessoais, nas suas famílias. Uma outra característica, quando a gente olha, né, a vida fora da escola como fonte para a seleção dos objetivos, é identificar os aspectos essenciais da vida. Que tipo de comportamento, então, é necessário num conjunto muito grande de experiências humanas? Que tipo de conhecimento é necessário num conjunto muito grande de experiências humanas? São esses os comportamentos que eu vou objetivar, são esses os conhecimentos que eu vou desejar ensinar quando eu tomo como pressuposto essa fonte de informações para a elaboração do currículo. E, finalmente, entre outros, né, entre outras razões para eleger o estudo da vida fora da escola como fonte dos objetivos educacionais, é que os conhecimentos transmitidos têm que ser úteis. Então, novamente, né, nós estamos olhando para uma escola que seleciona conhecimentos, uma escola que seleciona conteúdos, uma escola que está preocupada em formar um tipo de cidadão muito específico para um tipo de uma sociedade que requer da escola, né, que disponibilize às crianças conhecimentos para ingresso, né, no mundo do trabalho, para progresso da sociedade, para a eficiência da sociedade, para que tudo funcione bem. Então, há um tipo de conhecimento que precisa ser útil, né? Então, numa perspectiva tyleriana, como pensar em conhecimentos que se afastam da realidade, né? Como pensar em conhecimentos que não possam ser úteis? Como pensar numa lógica que não seja de instrumentalização do processo? E aí, finalmente, né, há uma outra fonte de onde Tyler afirma que é possível extrair os objetivos educacionais, que é o conhecimento acumulado. E, neste caso, nós estamos nos referindo, gente, ao conhecimento científico, à produção do conhecimento nos centros de pesquisa, nas universidades e em outras agências desse tipo. E aí, há uma
característica bem interessante, porque nessa perspectiva, se vocês observarem, o conhecimento vai do mais simples para o mais complexo, do menos elaborado para o mais elaborado, e é mais ou menos esse modelo que começa a povoar os currículos a partir daí. Então, aquilo que é o mais básico passa a ser ensinado nos anos iniciais, de tal maneira que, se a criança progredir na escola, ela vai recorrer àquilo que foi ensinado no passado para um conhecimento mais elaborado. Então, se vocês observarem no mundo das ciências naturais, né, uma lógica da formação, da distribuição do currículo pode ser aquela ciência mais elementar nos anos iniciais, a ciência mais complexa nos anos finais. Então, você tem, nos anos iniciais, um certo tipo de conhecimento da física, da biologia, da química, nos anos do ensino fundamental 2, um outro tipo de conhecimento, nos anos do ensino médio. Aí você já tem divisões entre física, química, biologia, e aí no ensino superior você tem subdivisões, é a bioquímica, é a química orgânica, é a botânica, etc, etc, etc. Então, neste caso, nesta forma de organizar os conhecimentos no currículo, você vê um papel determinante dos especialistas. Até então, vocês vão se lembrar que tanto no trabalho de Bobbitt quanto no trabalho de Dewey, nós estávamos utilizando a palavra curriculista. Com o trabalho de Ralph Tyler, você já passa a ver quem é o especialista? É aquele que estuda, que investiga, que produz conhecimento num determinado campo do saber, que não tem relação com o currículo. É a produção dessa pessoa, desse grupo de pessoas, que vai ser distribuída, vai ser organizada no currículo. Retomando, vocês já viram conhecimentos como fonte, né? Perdão, vocês já viram a elaboração de currículos tomando como fonte as crianças, a elaboração de currículos tomando como fonte a vida fora da escola, e agora vocês estão vendo a elaboração de currículos tomando como fonte o conhecimento acumulado. Como nós estamos vivendo, né, 70 anos após Tyler, nós já sabemos como isso se configurou. Nós todos aqui já temos uma tradição, uma vida dentro da escola, já passamos pela educação básica, já passamos, né, por várias experiências pedagógicas e nós já sabemos como a nossa escola foi se organizando. Bom, só que a proposta tyleriana também recebeu críticas, e aí vamos apresentar algumas delas, né? Para os críticos da proposta tyleriana, partir das atividades contemporâneas não significa sua desejabilidade. E essa é uma questão bem interessante, ou seja, quer dizer então que aquilo que nós fazemos no cotidiano é aquilo que vai para a escola e mesmo que nós possamos no cotidiano sermos obrigados a fazer coisas que não nos interessam, que são enfadonhas, que não nos chamam a atenção, e aí, de repente, são dessas coisas que se extraem os objetivos educacionais que depois serão, né, apresentados na escola. Ou, né, melhor alcançados, trabalhados, desenvolvidos na escola. Uma outra crítica à proposta tyleriana é a ideia de culto ao presentismo, né? Nós estamos aqui pensando nos dois formatos iniciais, né? Então, eu tenho que aprender, pela perspectiva tyleriana, eu tenho que aprender aquilo que é necessário naquele momento para aquele modelo de sociedade e não há como, né, me formar para uma sociedade futura, não há como me formar para enfrentar desafios que ainda não existem, porque afinal de contas nós tomamos como ponto de partida a sociedade do jeito que ela está naquele momento, agora. E finalmente, né, uma outra crítica à proposta tyleriana é que os objetivos são muito técnicos, né, demasiadamente técnicos ou inadequados. E vocês verão, né, a partir de agora, que o Tyler vai desenvolver uma sofisticação no processo de elaboração dos objetivos. Tamanha que, a partir da proposta de Tyler, né, há uma infinidade de materiais que foi publicada, foi produzida, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Durante uma época, inclusive, o Brasil importava esses materiais que nos ensinavam como organizar os objetivos educacionais e quais eram os objetivos educacionais ideais a serem alcançados por etapa da educação básica, por nível de ensino, né, por modalidade do ensino e assim sucessivamente. E é nesse sentido, né, que o Tyler vai nos apresentar como formular objetivos.
Num primeiro lugar, ele sugere que os objetivos precisam ser úteis na escolha de experiências de aprendizagem. Traduzindo, um bom objetivo de aprendizagem, um bom objetivo educacional, ele precisa induzir qual é o tipo de atividade a ser desenvolvida, qual é o tipo de experiência, perdão, que ele não usa a palavra atividade, quem está usando sou eu, ele usa a palavra experiência. Então, qual é o tipo de experiência de aprendizagem que vai ser necessária. Se vocês lembrarem da escrita do nosso objetivo, ela não leva a isso. Essa é a proposta de Tyler. O tempo passou e hoje as pessoas estão pensando de uma outra maneira. Uma outra característica do objetivo é que ele deve suscitar mudanças significativas no padrão de comportamento do aluno, indicando o conteúdo ou a área da vida dessas mudanças. Então, um objetivo tyleriano, ele começaria com um verbo, e aí ele apresentaria qual é o conhecimento a ser utilizado e, por último, ele apresentaria qual é o lugar de utilização desse conhecimento. E eu não vou me arriscar a formular objetivos de todas as áreas de maneira a contemplar todos vocês que possam estar assistindo o vídeo nesse momento. Mas vocês enxergam essa produção de objetivos naquelas atividades que nós deixamos disponíveis para vocês no material, né, da plataforma. Então, nós temos um verbo, nós temos um conteúdo e nós temos um lugar de aplicação desse objetivo. Só que o Tyler vai propor também uma forma de calibrar os objetivos. Não basta elaborar os objetivos a partir dos conhecimentos, a partir da vida fora da escola ou a partir das crianças, dos alunos, se a gente considerá-los como fonte, daquilo que precisa ser desenvolvido neles. Nós também precisamos pensar o que Tyler chama de filosofia da escola, ou seja, qual é a missão da escola, como a escola pensa as coisas, como a escola pensa a educação. Então, o professor que trabalha a partir da lógica tyleriana, ele não pode elaborar qualquer objetivo. Uma forma de filtrá-los, de organizá-los, é levar em consideração a escola. E uma outra maneira de filtrar e de organizar os objetivos é levar em conta o que já se sabe, ou naquele momento, no final dos anos 40, já se sabia sobre a psicologia da aprendizagem. Então, se vocês observarem, tanto a proposta de Bobbitt, quanto a proposta de Dewey, quanto a proposta de Tyler, eles trabalham a partir de uma certa lógica psicológica, uma certa psicologia que inspira a aprendizagem. Enquanto Dewey apostava na ação, ou seja, apostava numa pedagogia ativa, Bobbitt e Tyler vão apostar muito mais na experiência. Então, é uma perspectiva muito mais determinista, é uma perspectiva muito mais empirista. Se nós submetermos as crianças a determinadas experiências de aprendizagem, a ação dessas crianças sobre as experiências que nós vamos disponibilizar vai lhes proporcionar a aprendizagem. E aí, não é também qualquer experiência de aprendizagem. Essas experiências de aprendizagem para Tyler seguem uma determinada lógica. Elas permitem a interação entre o aluno e as condições exteriores do ambiente a que ele pode reagir. E tem uma característica bem interessante. Uma boa experiência de aprendizagem é justamente aquela que permite mobilizar o conhecimento de uma maneira a alcançar o comportamento que a gente quer. E aí, professores e professoras, uma prática bem comum entre nós nós elegemos ou criamos determinados objetivos educacionais e às vezes propomos experiências de aprendizagem que não se coadunam com aqueles objetivos que foram propostos ou pela escola, ou pelo sistema de ensino, ou às vezes por nós mesmos. E o Tyler já chamou a atenção para isso. Nós precisamos de situações em que seja possível praticar o conhecimento. Então, usando um exemplo bem simples, se o objetivo que eu tenho com o meu trabalho é alfabetizar aquelas crianças, elas vão precisar lidar com os materiais escritos. Se o objetivo que eu tenho com o meu trabalho é proporcionar que as crianças desenvolvam um relacionamento interpessoal positivo, amistoso, sem conflitos, eu preciso organizar experiências de aprendizagem em que aquilo apareça. Se o objetivo do meu trabalho é apurar
o senso crítico, se o objetivo do meu trabalho é desenvolver uma certa sensibilidade, uma certa curiosidade científica, eu preciso pensar em experiências de aprendizagem que fomentem esse tipo de comportamento. Bom, mas Tyler acrescentaria ainda uma outra grande contribuição à teoria curricular como um todo. E aí ele vai, nos dizer que não é um conjunto de atividades, um conjunto de experiências disperso e sem lógica. Essas experiências, elas precisam respeitar uma determinada organização. Então, elas precisam, ao longo do currículo, ser ofertadas em vários momentos, naquele mesmo momento da escolarização, em várias disciplinas, em vários lugares, em várias situações, e elas precisam ser repetidas com o passar do tempo. Então, é isso que ele chama experiências horizontais e experiências verticais. Elas precisam de uma certa continuidade, ou seja, eu não posso, se eu quero que eles se alfabetizem, eu não posso trabalhar com isso de vez em quando. Se eu quero que eles desenvolvam uma curiosidade científica, eu não posso trabalhar com isso de vez em quando. Se eu quero que eles desenvolvam um determinado raciocínio lógico, eu não posso trabalhar com isso de vez em quando. Eu preciso repetir, e insistir e cada vez mais complexificar. Então, a ideia de organização de sequências de atividades em que aquela capacidade, aquele conhecimento seja aprimorado, ou seja, na atividade seguinte, de um nível um pouquinho maior que o que foi na atividade anterior, essa ideia é uma ideia tayleriana. E, finalmente, para esse autor, é muito importante que essas experiências de aprendizagem elas sejam integradas, que elas não aconteçam só com certos professores ou em certos momentos do currículo, que elas sejam valorizadas, aqueles conhecimentos que eu quero que eles aprendam, que eles sejam valorizados em mais de um componente curricular, em mais de um momento do currículo, como maneira de garantir às crianças e aos jovens possibilidades repetidas de aprendizagem. Bom, e aí Tyler vai nos ofertar uma determinada tecnologia também para distribuir as atividades, distribuir os objetivos, distribuir as experiências de aprendizagem. A isso, nós vamos chamar, uma outra palavra também herdada do mundo industrial, nós vamos chamar de planejamento. E para o Tyler, esse planejamento precisa ser realizado de comum acordo com os alunos. Não é perguntar para eles o que eles querem fazer, mas apresentar para eles o que vai ser feito, acordar algumas experiências, combinar algumas coisas. Uma outra questão importante é também decidir de comum acordo os princípios gerais. Então, o que vai ser alcançado, o que vai ser perseguido, como vai ser feito. Esta também é uma ideia tayleriana. Também é importante escolher de comum acordo como nós vamos fazer isso. Tyler vai chamar unidade coisas do tipo lição, coisas do tipo uma sequência de atividades, coisas do tipo um bloco, coisas do tipo aulas esparsas. Então, este objetivo que nós vamos alcançar através desse tipo de atividade, através dessas experiências de aprendizagem, nós vamos fazer isso de que maneira? Quantas vezes por semana? Será todos os dias ou não? Durante quanto tempo? Então, ou seja, como é que vai ser a unidade de distribuição dessas experiências? É importante para o Tyler também que nós possamos desenvolver planos flexíveis. Acho que é uma fala bem presente na educação, que os planos precisam ser revistos com o tempo, que os planos não podem ser enrijecidos, que na medida em que o professor observa que aquilo que ele havia previsto não foi alcançado, ele pode retroceder, pode mudar, pode flexibilizar um pouco. E, finalmente, uma característica central, como vocês já viram, é que a ação de planejar seja feita sempre de maneira coletiva. Principalmente se nós acreditamos, e pensamos como Tyler nesse momento, se nós pensamos como ele, de que precisamos integrar os objetivos educacionais, é importante que as outras pessoas da escola participem desse processo também. Bom, e Tyler vai apresentar um grande contributo à educação, porque ele vai
né, ser uma das primeiras pessoas a pensar numa determinada tecnologia para avaliar. E não basta, né, nós não estamos falando de simplesmente atribuir notas aos alunos, né? Vocês verão que para Tyler avaliar não é, né, qualificar, classificar, quantificar aquilo que o aluno aprendeu. Para o Tyler é importante definir o que será avaliado. Para o Tyler é importante avaliar antes do trabalho para ver o que efetivamente o trabalho que você desenvolveu, as experiências de aprendizagem que você organizou, o que efetivamente contribuíram para o desenvolvimento dos alunos, o desenvolvimento das crianças, dos jovens. Então, nós vamos avaliar antes e avaliar durante as atividades. O procedimento precisa ser bem cuidadoso para o Tyler. Então, nós temos que nos preocupar em organizar o contexto da avaliação, selecionar o tipo de atividade que nós vamos utilizar para avaliação, o que nós vamos avaliar, que espécie de resposta a gente espera. Então, o Tyler vai cuidar de toda uma sistemática de avaliação. Ele sugere, né, se nós queremos aferir o resultado do trabalho, estou insistindo nessa frase porque é a ideia que o Tyler nos apresenta. Nós podemos também avaliar por amostragem. Nós podemos selecionar um grupo só de alunos, né, desenvolver com eles uma atividade avaliativa e desse grupo a gente pode inferir como que o nosso trabalho está repercutindo, como que as experiências de atividade estão repercutindo no coletivo dos alunos. Uma outra preocupação do Tyler é que não basta, né, avaliar o conteúdo, avaliar a aprendizagem do conteúdo. Também é importante, se vocês lembrarem da lógica de organização dos objetivos, também é importante avaliar os comportamentos. Isso envolve, portanto, né, a elaboração de atividades de avaliação que impliquem também na avaliação dos comportamentos. Para o Tyler, também é importante, né, que esse instrumento ele possa ser, né, testado com algum tempo de antecedência e que ele possa ser aferido. Acho que é importante a gente lembrar disso, né? Às vezes a gente pensa que aquele instrumento de avaliação que estamos usando é o melhor possível, ou é o único possível. O Tyler já nos ensina que, olha, esse instrumento também precisa ser testado previamente. Esse instrumento também precisa ser avaliado se nós queremos, né, que esse instrumento seja bom, que ele nos permita coletar informações necessárias sobre o trabalho. E, finalmente, não pode, né, o professor avaliar se não houver um registro dessa avaliação. O que Tyler está nos ensinando? Qual é a grande proposta dele? Que assim como funciona na indústria, a avaliação não é para reprovar ou jogar fora ou eliminar o produto. A avaliação é uma das maneiras que a gente tem de arrumar todo o processo. Então, guardadas as proporções, se uma amostra do produto revela que há tantos objetos lá, né, estou pensando numa empresa, numa indústria qualquer, tantos objetos com um determinado defeito, isso é um tipo de informação que as pessoas que estão cuidando do processo podem considerar para reorganizar o processo. É assim que Tyler vê a avaliação. A avaliação, portanto, não é para classificar o aluno, não é para reprovar o aluno, não é para dizer se o aluno deve ficar ou não de recuperação, deve ir ou não para as séries subsequentes, para os anos subsequentes. A avaliação é algo que é necessário fazer para que a gente possa redimensionar as experiências de aprendizagem, para que a gente possa redimensionar os objetivos.